Não, superávit primário. Superávit primário é a responsabilidade fiscal. É porque todos têm uma nova língua, tem uma coisa para nobilitar coisa. Mas o que interessa aqui é o superávit primário. Então a responsabilidade fiscal foi a retórica Fernando Henriquista para nobilitar o governo mais estróina e ruinoso da história brasileira. Calma aí, já vamos para as perguntas agora, eu vou. Cansaram já aqui da minha peroração? Era justo que tivesse, mas aguenta muito que nós vamos falar sobre essas coisas todas, viu? Então repare bem, o Fernando Henrique, eu era ministro da Fazenda quando o Fernando Henrique tomou posse e eu passei o Ministério da Fazenda para Pedro Malan. Números oficiais do Brasil naquela data. Receita pública de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, 27% do PIB a carga tributária. Dívida pública, para fazer os BRAS, petróleo BRAS, eletricidade BRAS, estrada BRAS, enfim, telefone BRAS, todos os Brasil moderno e a sua, né, Vale do Rio Doce, tudo. Produzimos uma dívida pública de 38% do PIB. E tínhamos ativos privatizáveis com certo consenso, não sem grandes traumas, mas com certo consenso, que a gente podia privatizar telefonia, podia privatizar mineração, equivalentes a algo ao redor de 200 bilhões de dólares. Então você tinha uma equação em que eu escrevia na data, vamos aumentar a carga tributária 3 pontos do PIB, passar de 27 para 30, e vamos usar esses 3 pontos, 1,5 para fazer um Asset Liability Management. Esse pedantismo aqui é para enganar para não deixar que eles enganem a gente, né? Todo mundo faz isso, Asset Liability Management, que significa o seguinte, uma reestruturação negociada dos perfis da dívida, em custos e prazos. Então, me acusaram de ser o novo Collor, que é dar o calote. Não, aí eu passei a usar a expressão em inglês que o mundo todo sabe o que é. Asset Liability Management. Se eu aumento a receita, eu tenho 1,5% do PIB por ano dedicado a infletir a minha dívida, eu tenho direito a qualificá-la, tanto no custo quanto nos prazos. Isso todo mundo conhece, isso como é que funciona. E o outro 1,5% seria alocado num projeto estratégico de desenvolvimento, especialmente na infraestrutura. E tinha ali os preços do Projeto São Francisco, da Transnordestina, da Ferrovia Norte-Sul, enfim, essas coisas que têm um condão de explodir a competitividade sistêmica do Brasil. Debalde, né? Debalde. Trago o senhor Fernando Henrique para o governo Lula, eu volto. Né? Passei os 8 anos fora, em oposição, volto derrotado para presidente da República, apoiei para o segundo turno, aceitei ser ministro do Lula. Números. Dívida pública que demorou 500 anos para fazer 38% do PIB, Fernando Henrique entrega para o Lula com 78% do PIB. Em 8 anos. Isso é um número. Ele não suporta subjetividades, nem emoções, nem humores, nem gostares e não gostares. Isto é um número. Carga tributária, que era 27%, 36% do PIB. Subiu 1 ponto do PIB por ano de governo, com o aplauso da elite brasileira. Isso é intoxicação, não é negócio de manipulação, não. As pessoas tratam contra o seu próprio interesse. Esse é o grande drama brasileiro. A gente engole as ideias, não as processa com a nossa própria inteligência e faz o serviço daqueles que nos antagonizam os próprios interesses. E o patrimônio de 200 bilhões de dólares foi vendido. Mas repare bem, a dívida saltou, a receita aumentou e o patrimônio foi vendido. Não houve governo mais ruinoso, do ponto de vista fiscal, do que o Fernando Henrique. E aí, como isso aconteceu, inventaram a nobilitante expressão responsabilidade fiscal, que na prática é, vamos produzir anunciado ex ante, um superávit primário, cujo objetivo, custe o que custar, é fazer infletir a proporção dívida versus PIB, para garantir o rentismo, a especulação financeira, os plutocratas dos bancos. São eles e mais 10 mil famílias que mandam no país. Aí nós trazemos, compreendeu o que é responsabilidade fiscal? Não, eu compreendeu assim, por que eu não falei de responsabilidade fiscal e sim de superávit primário? Por quê? Porque a responsabilidade fiscal pressiona estados e municípios. Não, quebraram os estados e municípios. São Paulo só não quebrou por 2 circunstâncias. Porque o Lula fez um conjunto de favores, por exemplo, superfaturou a compra da nossa Caixa, pelo Banco do Brasil. Por exemplo, aceitou mais de 1 bilhão e 300 milhões de rolagem de dívida que não estava contabilizado para os outros estados. Isso foi montado para destruir o Rio Grande do Sul, para destruir Minas Gerais, que é de onde veio o antagonismo político, né, na história brasileira, da hegemonia política de São Paulo. Isso o Fernando Henrique sabe muito bem o que faz, porque de um lado que a gente precisa reconhecer que ele é muito capaz, muito competente, sabe ler,
conhece a história brasileira e conversamos muito. Portanto, eu não conheço ele de longe, conheço ele de perto. Quantas vezes ele me falou que a tarefa do brasileiro, do contemporâneo, era encerrar o legado Vargas? Quantas vezes me falou? O pai dele era um general reacionário hostil ao Vargas, o denista, né? Mas assim, o Brasil vive desses adjornamentos.